Então, enquanto você não sai da sua zona de conforto, você vai para o campo, começa a experimentar algumas dificuldades ali, você vê a situação de como que é, você chega no ponto de entender que você não sabe o que é missões. Então eu queria trazer para vocês hoje uma perspectiva de que eu estou tendo do que é missões. E é interessante porque para mim tudo é muito novo. Então tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, está totalmente fora da minha zona de conforto, totalmente fora da minha zona de conhecimento. Então eu acredito que a gente consegue falar a mesma língua. Mas eu quero trazer para vocês uma perspectiva do que é missões. Então hoje a gente vai falar sobre missões. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu vou deixar para amanhã, vocês vão vir aqui amanhã, se eu falar o que é, vocês não vêm. Então amanhã vocês vêm para descobrir o que a gente vai falar amanhã. Oi? Não entendi. Mutei. Tá bom. Ô, glória. Olha, já voltou o pentecostal aqui em mim, né? Só pegar o microfone na mão. Eu sempre quis pegar... Fê, eu acho que você pode deixar assim. Eu sempre quis pregar com o microfone assim, é legal. É uma experiência nova, é diferente. Eu gosto de microfone, então falar assim fica até chique. Tira foto, alguém que estiver tirando foto aí para eu ter depois. O Fê falou assim, você quer usar o microfone lá de cima ou você quer usar o microfone de lapela? Você se mexe muito? Eu falei assim, eu me mexo dormindo. Imagina pregando, nervoso, andando de um lado para o outro. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre missões, eu queria destacar isso para vocês. A gente não conhece o que é missões de verdade. Eu estou experimentando o início de missões. A gente tem o pastor Lúcio aqui, que já está há quantos anos, pastor? 20 anos sobre missões. Eu tenho certeza que ele descobre a cada dia coisa nova também. Então, a gente está bem nesse início de missões. Eu queria trazer essa perspectiva de alguém que é completamente inexperiente em missões, mas que está com um olhar diferente para pela visão, né, do que é missões. Então, hoje a gente vai responder a pergunta, o que é missões de verdade? O que é missões na prática? Como que a gente pode olhar para missões e entender o nosso papel? O que é interessante, que missões não é somente ir. Missões também é ficar. É tanto a gente ficar na nossa igreja local, mas a gente também ficar em oração, ficar em santidade, ficar atento, ficar fiel. Tudo isso faz parte do processo de missões. A gente tem que ficar pronto e preparado para quê? Porque o missionário ele foi para o campo e ele vai mandar pessoas. Então a igreja local tem que estar preparada para receber essas pessoas. Missões não é só pregar o evangelho. A gente acha que é só pregar o evangelho, mas é muito além de só pregar o evangelho. O evangelho é a mensagem principal, mas a missão ela tá além de entender que Jesus morreu pelos nossos pecados. A gente sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados, só que a gente precisa entender que eu preciso morrer para o meu pecado primeiro. A renúncia. E quando a gente sai para o campo para falar de missões, eu preciso colocar na mente daquela pessoa que nunca ouviu o evangelho, que ele também vai ter que renunciar. Não é somente a gente viver missões no sentido de, eu vou pregar o evangelho, aquela pessoa vai se converter e pronto. O evangelho está muito além da conversão. É uma transformação. É uma escolha que cada indivíduo vai fazer e agora ele vai ser colocado no mundo para caminhar de uma forma diferente. Então, quando a gente leva alguém a Cristo, a gente explica o plano de salvação para aquela pessoa, quando aquela pessoa entende o que foi feito por ela, quando ela entende o amor de Deus, ela toma uma decisão. Aquela decisão é uma decisão de seguir a Cristo. No entanto, o que não é falado para muitas das pessoas, e eu falo isso por mim, são as mudanças que tem que haver depois da conversão. Quando a gente entende o poder do Evangelho, que você entende, eu estava até falando com meu pai ontem sobre isso, sobre o Evangelho para ele, e eu falei para ele, todos nós nascemos com pecado. Todos nós. Ele tinha perguntado sobre aquela cena do carnaval, do diabo puxando Jesus Cristo, se tudo isso que nós estamos passando é consequência daquilo. Não é consequência daquilo, é consequência do pecado. É muito além daquilo. Meu pai perguntou, mas aquela pessoa vai sofrer a punição por aquilo? Eu falei assim, vai, se ele não tiver Cristo, ele vai ser lançado no inferno. Isso aqui é uma punição maior que essa? O problema é que às vezes a gente tem a visão de olhar para uma pessoa e enxergar que o pecado dela é maior que o meu.
A gente olha para uma pessoa e a gente tem a tendência de falar, olha, aquela pessoa é pecadora, ela fez isso, isso e isso. Mas e eu? Aí que está a diferença. Todos nós, cada um de nós, nascemos com o pecado. Não é isso que a palavra de Deus fala? Pois todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer. Então, quando a gente chega na perspectiva de que não há nenhum justo, a gente vê que todos nós estamos separados de Deus. A partir dali já acabou, a gente já tem o pecado, a gente já tem a condenação. Quando Cristo vem, morre e paga o preço do pecado, é aquele pecado que Ele está pagando o preço. Os pecados que nós cometemos no nosso dia a dia vão fazer parte da nossa santidade agora no caminhar. É esses pecadinhos, vamos colocar nessa posição, que a gente vai trabalhar no nosso caminhar cristão. É nesses pecados que a gente comete todo dia que a gente vai ter que renunciar pouco a pouco. Mas isso às vezes não é falado em missões. A gente acha que se eu aceitei a Cristo, até tem muitas pessoas que perguntam, então eu posso aceitar a Cristo, Ele vai perdoar os meus pecados, eu vou sair daqui e posso fazer o que eu quiser? Não, você não pode fazer o que você quiser, porque se você entendeu que Cristo morreu pelo seu pecado, você não quer fazer o que você quiser, porque muito pelo contrário, você entendeu que Jesus Cristo se tornou, naquele momento, o seu Senhor. Você se tornou escravo dele, você era escravo do pecado, você era escravo do mundo. Agora que você recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor, Ele é o seu Senhor, você é escravo dele, você vai fazer o que Ele quer, você não vai fazer o que você quer. Então, o Evangelho é muito mais do que apenas pregar o Evangelho. A gente precisa de um discipulado, a gente precisa de uma transformação, e eu pude ver isso na prática, lá fora, quando você está trabalhando com missionários brasileiros, o pastor está aqui, a gente trabalhou junto, mas é outra visão quando você está sentindo na pele. Agora a responsabilidade é minha. Agora eu preciso fazer, eu preciso pregar para aquela pessoa, mas não só pregar para aquela pessoa, eu preciso pegar na mão dela e trazer ela no processo de santificação. Eu preciso mostrar o caminho que ela vai caminhar a partir de agora. Eu preciso mostrar as decisões que ela tem que tomar a partir de agora. Eu preciso mostrar para aquela pessoa como ela deve se portar a partir de agora. Quando você entende esse processo, você já fala, missões é muito além do que eu imagino. Por isso eu chego com essa posição de que nós não conhecemos missões. Porque a gente, quando fala de missões, eu pelo menos ouvi muito sobre missões. Eu nunca reparei que os meus pastores estavam fazendo muito mais do que pregar o Evangelho para mim. Mas quando você está passando por aquilo, você não vê. Você só vê quando é lá fora. Quando você tem uma transformação da sua visão. Mas os meus pastores, em todos os momentos, estavam ali do meu lado, pegando na minha mão, mostrando o caminho certo, me corrigindo, me direcionando. Só que a gente não vê. A gente não presta atenção quando é com a gente. Mas quando você precisa fazer para o outro, que você vê que as pessoas têm dificuldades, que as pessoas têm lutas diferentes das nossas. Nós temos facilidades em algumas áreas, tem pessoas que não têm. Vou falar que essa pessoa é preguiçosa? Não, às vezes aquela pessoa não aprendeu a aprender sozinho. Não é todo mundo que tem facilidade de aprender sozinho e ter uma vida espiritual crescente. Muitas pessoas precisam de uma instrução, precisa realmente alguém pegar na mão e trazer para o caminho certo. Então, quando a gente fala de missões, a gente precisa compreender o que nós estamos falando de missões. O que eu posso falar é que a gente às vezes não entende que o Espírito Santo bate bastante, né? Quando a gente se converte, que o Espírito Santo vem morar no nosso coração, que a gente entendeu o poder do Evangelho, a gente vai apanhar. Vai apanhar muito. E Ele vai corrigir, e Ele vai mostrar, e a gente começa a crescer. Mas às vezes só apanhar não é suficiente, a gente precisa apanhar e ser colocado na direção certa. Não adianta só apanhar. Meu pai, quando batia em mim, ele batia em mim e falava porque eu estava apanhando e falava que era o certo. Nós, cada um de nós, que já temos o Espírito Santo, que já somos salvos, que fomos colocados no caminho para caminhar, precisamos instruir aos outros. Obrigado. A gente precisa instruir aos outros, cabe a cada um de nós. A palavra de Deus, ela fala, lá em Mateus, se vocês puderem ir comigo lá. Mateus, capítulo 9. Tem um autor alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele fala uma frase no livro dele que me impressiona bastante. Ele fala que, às vezes, a gente prega um evangelho que ensina uma graça barata. O que seria uma graça barata?
Uma graça barata seria uma graça que justifica o pecado e não o pecador. A graça veio para justificar o pecador, não para trazer uma justificativa para o seu pecado. Qual que é o problema da graça barata? Ela a gente acaba vivendo um evangelho falso com a graça barata. A gente acha que a gente pode fazer o que a gente quer. E, de novo, a gente volta para aquilo que eu falei no começo. A gente se tornou servo. E, como servo, a gente tem que obedecer. Às vezes, a gente tem uma tendência de pensar assim: eu já sou salvo, eu vou para o céu mesmo, não preciso viver desse jeito, vou viver como eu quiser, não preciso pregar o evangelho. Isso é egoísmo, você está pensando só em você. Você está olhando para o seu individual. A salvação se perde? Antes da gente começar, eu sei que tem bastante briga sobre isso. Não, a salvação não se perde. Tanto é fato que Jesus Cristo disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de forma alguma, lançarei fora. Só que a gente precisa lembrar que é esse mesmo Jesus Cristo que disse: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. A gente vai ver nessa mensagem que esses dois versículos eles têm algo em comum. A gente tem ao mesmo passo de que quem vem a Cristo de forma alguma será lançado fora, mas a gente precisa também perder a nossa vida pelo amor de Cristo. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Versículo 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Pai amado, nós somos muito gratos por mais uma vez entrar na sua presença. Somos gratos, ó Pai, por essa igreja onde nós podemos nos reunir e falar da sua palavra, ó Pai. Somos gratos que nós vivemos num país onde abrir a sua palavra ainda não é um crime. Nós sabemos que isso pode acontecer, isso é iminente, ó Pai, mas enquanto nós temos essa liberdade, nos ajude, ó Pai, a abrir a sua palavra, estudá-la e vivê-la como ela mesmo diz, ó Pai. Peço que o Senhor fale com a sua igreja da forma como que o Senhor quiser, que o seu Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um aqui nessa noite. Peço perdão pelos meus pecados e me apresento diante de Ti, ó Pai, com humildade, oferecendo a Ti toda a honra e toda a glória. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse texto que a gente acabou de ler fala um pouco sobre como Jesus faz missões. E eu quero trazer do texto onde Jesus fala sobre missões para a gente começar a nossa conferência de missões. A partir desse texto, a gente pode observar algumas coisas que é muito importante. Primeiro, a gente vai falar um pouco o que envolve a vida de um missionário. Jesus deu um exemplo, ele deixou um exemplo para a gente. Jesus é a nossa referência. Quando a gente olha para Jesus Cristo, ele foi um missionário. Deus encarnado. Deixou a sua terra, deixou o céu e fez o quê? Foi para outro lugar. Para fazer o quê? Para pregar o evangelho? Só pregar o evangelho? Não. Discipular também. Corrigir também. Mostrar o caminho também. Ele ensinou como fazer esse trabalho, e ele ensinou como fazer esse trabalho de uma forma muito bem feita. Esse trabalho não é somente do missionário. Esse trabalho não é só do pastor Benjamin com a Dani, do pastor Shawn com a dona Dana. Esse trabalho não é só meu, esse trabalho é seu. Esse trabalho de missões é de cada um de nós. Sabe por quê? Porque o mesmo preço que o sangue de Jesus pagou na cruz do Calvário, comprou o pastor Benjamin, me comprou e comprou cada um de vocês. O preço foi o mesmo. O sangue derramado foi o mesmo. Por que é diferente para um e para outro? Não é diferente. Aí que começa o processo de missões. A gente precisa entender que o processo não é diferente do missionário. Cada um de nós temos um chamado. Irmãos, quando você se tornou servo de Cristo, você não se tornou servo de Cristo para ser dondoca e dondoca, não. Você se tornou servo de Cristo para ser escravo dele, servi-lo. Servo. Não é rei. Não é príncipe. Isso é lá no céu. Lá na eternidade a gente vai herdar o reino com ele. Mas aqui na terra é servo. Como servo, a gente tem que servir como servo. Então, fique com isso na sua cabeça. Deus chama
cada um de nós para sermos missionários. Aqui cada homem foi chamado para ser missionário. Cada mulher foi chamada para ser uma missionária também. Cada pai, cada mãe, cada jovem, cada filho, cada criança que foi chamado para ser um missionário também e falar desse evangelho. E não só falar desse evangelho, mas também viver esse evangelho e ensinar outras pessoas a viver esse evangelho da mesma forma. Deus chama as pessoas da igreja para servir. Alguns vão para o campo missionário e vão servir em tempo integral, outros não. Outros vão ficar na igreja local e servir. Amém por isso, a gente precisa de todo mundo. O que seria se todo mundo fosse? Não ia dar certo. A gente precisa que alguns vá e que alguns ficam. A gente tem aqui um bairro, a gente tem uma cidade que precisa ser alcançada. Mas você acha que o seu pastor local consegue alcançar todo mundo? Você acha que um missionário dá conta de alcançar todo mundo? Não dá. Cada um que está aqui hoje foi alcançado por alguém. Nem sempre pela mesma pessoa. Mas todos aqui foram alcançados por alguém que saiu da sua zona de conforto e foi falar de Cristo para você. E não só falar de Cristo, pegou na sua mão e trouxe você. Olha, vem por esse caminho, é por aqui que a gente vai caminhar. Alguns irmãos vão ser realmente enviados por igrejas. Outros vão realmente ir para o campo, vão para fora, vão para o exterior para servir. Mas a gente precisa de pessoas servindo. Outros vão servir em tempo integral. Eu pude conviver com alguns missionários que trabalham. Pastor Mário é um exemplo disso, com quem eu servi. Pastor Mário bate, gente, vocês não têm noção como ele me bate. Pensa no homem bravo. Eu achava que o pastor Chão era bravo. Fica um mês lá com ele para você ver. Ele vai ouvir isso depois, ele sabe que eu falo isso para ele. Ele foi um missionário de tempo integral. Hoje ele é um missionário de tempo integral que trabalha fora. Qual o problema? Se você olhar nos relatórios dele, você vai ver que ele é um servo fiel. É um servo que não para de trabalhar. Qual o problema? Você não quer trabalhar no tempo integral? Vai trabalhar meio período. Vai servir a Deus no seu tempo livre. Ah, mas eu não quero, eu não consigo ir para outra localidade. Então sirva com o seu dízimo, com a sua oferta, promessa de fé. A gente vai falar bastante sobre promessa de fé, não se preocupa, eu não vou antecipar para vocês. Mas através do texto que a gente leu hoje, eu quero mostrar qual que tem que ser a nossa postura diante de missões. Nós vamos falar de 3 posturas diante de missões. A primeira postura tem a ver com a disposição de ir até pessoas. Versículo 35 de novo. Quem pode ler para mim? Mateus 9:35. Bem alto. Amém. Precisamos o quê? Ir. O primeiro versículo já fala sobre ir. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus dava o que? O exemplo. Mas o primeiro passo que a gente precisa entender é a disposição que Jesus Cristo tinha de ir para o campo. Todas as cidades, todos os povoados. Isso quer dizer que para fazer missão, deve haver dentro do coração de cada um uma disposição para fazer a obra de Deus. Sem disposição não dá. Se você não quiser, se você não quer, lá dentro do seu coração não tem o desejo de fazer missões, acabou, você não vai conseguir. Só que aí entra aquela situação, não é opcional. Jesus Cristo não morreu por você para você ficar tranquilinho dentro da sua casa ali, sabendo que você vai para o céu um dia. Como servo, a sua obrigação é servir. Então precisa do primeiro passo, que é disposição. No campo prático, essa disposição é você ir até as pessoas. Mas como que eu posso ir até as pessoas? Quando a gente vê no texto, Jesus Cristo curava. Eu não tenho esse poder, sinto muito, nenhum de vocês tem esse poder. Ele era o Messias, ele podia curar, eu não posso curar. Se Deus quer fazer um milagre na sua vida, aí é entre você e Deus. Mas se você estiver esperando que um pastor ou alguém possa fazer esse milagre por você, eu sinto muito, você está no lugar errado. Então você precisa entender que nós estamos falando de um homem que saía da sua zona de conforto, percorria todas as cidades e povoados para quê? Para ensinar, para curar. A gente consegue ver o amor de um missionário aqui. A gente consegue ver alguém que tinha o cuidado com as pessoas. A gente começa a ver que esse homem, nós estamos falando de Jesus Cristo, o homem aqui, ele saía da sua zona de conforto. Ele estava disposto a lidar com pessoas.
Às vezes a gente fala assim, né? Lidar com pessoas é difícil. Realmente é difícil. Eu já vi gente falar que prefere lidar com máquina, lidar com computador. Então, se você prefere lidar com máquina, com computador, você não está bom para ser um missionário, não. Você está bom para ser um dondoco e uma dondoca. Não é isso que a palavra de Deus te chamou para ser. Então, aprenda a lidar com pessoas. Não é opcional também. A palavra de Deus não diz, olha, se você quiser, se você se der bem com pessoas, se você tem essa facilidade interpessoal de se relacionar com as pessoas, vai pregar o evangelho. Foi isso que Cristo disse? Ele disse, ide. É um comando, vai. Quero saber se você sabe lidar com pessoas ou não, aprende. Aprenda a lidar com pessoas. Você vive num mundo onde relacionar com outras pessoas é necessário. Relacionamento é necessário. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Então, sair, aprender a se relacionar. Pensa o seguinte, às vezes a gente vai colocar, mas fulano é tão difícil, né? Difícil de lidar. Você é fácil de lidar? Você foi fácil de ser alcançado para Cristo? Você aceitou a Cristo na primeira vez que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou dos mortos, amém, Senhor, fui salvo. Foi assim. Ou alguém precisou investir o tempo com você, falar com você, te ensinar, te mostrar. Pelo menos eu, vindo de um lar pentecostal, estudando com testemunhas de Jeová, eu tinha muita pergunta. Eu tenho certeza que o pastor Shawn, quando estava me discipulando, ele pensava, não vai dar, não tem como. Porque quando ele conseguia responder as minhas perguntas pentecostais, vinha minhas perguntas sobre os testemunhos de Jeová. E aí ficava naquela luta, porque daí uma coisa entra em conflito com a outra e a gente se perde. Mas alguém parou para me ensinar. Jesus saía da sua zona de conforto e ensinando. O segredo de Jesus é a paciência em ensinar. Jesus realmente pegava na mãozinha, vem por aqui, esse é o caminho. E é isso que ele está falando na palavra de Deus. Se a gente não entende como é que começa missões, que é através do ensino, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. O texto fala que Jesus ensinava nas sinagogas. O primeiro contato de Jesus era numa sinagoga, um professor, um mestre, ensinando para os seus alunos, mostrando o caminho da verdade. Imagina a paciência que ele tinha que ter com aqueles judeus que há anos vinha na mesma linha de pensamento. Ele ensinava. E a gente vê que os seus ensinos surtiam efeito porque as multidões seguiam ele. Mas Jesus se dispôs. A primeira coisa que ele fez foi se dispôs. Jesus se dispôs de largar o céu para vir aqui. Jesus se dispôs a largar a sua divindade para vir pregar o evangelho. E eu não tenho disposição de ir ali na rua falar de Cristo. Eu não tenho disposição de falar de Cristo para o meu vizinho, porque o meu vizinho é difícil. É uma coisa da gente pensar. Missões não é só para o missionário que vai para outra cidade, que vai para outro país. Missões começa na igreja local. Missões começa com cada um de vocês que foi chamado para servir. Começa com a disposição de vocês. Ir ao encontro de pessoas. Jesus Cristo, sendo o Messias prometido, ele foi ao encontro de pessoas. Ele curou cegos, ele curou os lunáticos, ele curou leprosos, ele curou endemoniados, ele curou paralítico, ele curou todo tipo de doença, todo tipo de moléstia, porque ele amava as pessoas. O amor de Cristo tem que ser o que move você. Se você não ama Cristo, fique em casa. Fique em casa. Só que não reclama, lá na eternidade. Quando os galardões estiverem sendo entregues e você não tiver o seu. Não adianta reclamar. Na presença de Cristo, quando você tiver vergonha, pensando, eu poderia ter feito mais e eu não fiz, por simples prazer de viver a minha vida individual com o meu egoísmo, você não adianta reclamar. Na presença de Cristo não vai ter volta mais. E você vai prestar conta. Você vai ter um momento que você vai estar diante de Cristo e você vai ter que mostrar aquilo que você fez como servo. Lembra, ser co-herdeiro do reino é só no reino. Aqui não é o reino. Essa terra não é meu reino, não. Aqui é onde eu sou servo. Aqui é onde eu fui chamado para servir. E o exemplo que Jesus Cristo deu para cada um de nós é de servo. Então a gente precisa começar a ter uma transformação no nosso coração e na nossa mente. Eu não sou rei, eu sou servo e eu preciso servir da forma com que Ele quer, não da forma que eu quero. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, assim como ele saiu da zona de conforto dele. Segunda postura,
tem a ver com compaixão. A sua compaixão em relação à miséria das pessoas. Versículo 35, alguém pode ler? Ou 36. Compaixão. Você tem compaixão pelo perdido? Você tem compaixão pelo próximo? Se você não tem disposição para sair, tenha compaixão pelo menos. Que a compaixão possa ser um motivo para você sair da sua zona de conforto. É fácil para nós que estamos aqui agora, que já ouvimos o Evangelho, que já ouvimos da salvação, saber que o futuro que nos aguarda é a eternidade. Mas eu não tenho compaixão do próximo que não ouviu, daquele que nunca escutou falar sobre o Evangelho. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Compaixão. Demonstrar interesse. De novo, a gente cai naquilo, né? Ai, pessoas são tão complicadas, é tão difícil de lidar, eu não sei como as pessoas é tão difícil. Sabe o que Paulo escreveu? Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Cristo perdoou você, você não é capaz de perdoar o próximo? Gente, a gente se acha a última bolachinha do pacote muitas vezes, vamos admitir. A gente acha que a gente é alguma coisa. A gente não é nada. A gente não é nada, porque o mesmo sangue que pagou a minha liberdade, pagou a sua. O mesmo sangue que pagou a liberdade de qualquer missionário que você conhece, pagou a sua liberdade também. E você acha que você é alguém? Cristo perdoou a mim. Cristo me perdoou. Mesmo eu sendo quem eu sou, fazendo o que eu faço, Ele foi disposto a morrer no meu lugar. E eu não tenho capacidade de ter compaixão pelo meu próximo. Eu não tenho compaixão de falar de Cristo para o próximo. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho receio de falar de Cristo para o próximo, simplesmente por, ter medo, não ter coragem, não ter receio. Gente, Cristo morreu por nós, assim como Ele morreu por cada um de vocês e com cada um que está lá fora. A diferença é que nós já reconhecemos o sacrifício de Cristo, mas tem muitas pessoas aí fora que não reconheceu ainda. Então, missões começa quando você entende qual o seu papel dentro do cristianismo, dentro da igreja local. Essa igreja é bonita, ficou muito bonita por sinal, cheguei com várias mudanças aqui, só que essa parede não prega o evangelho não. Esse púlpito aqui não prega o evangelho sozinho não. Eu ficar falando só para vocês aqui dentro não prego o evangelho não, pregar o evangelho é lá na rua. Pregar o evangelho é para o seu vizinho, falando do amor de Cristo, falando da transformação que foi feita no seu coração. Se você não está disposto a falar desse amor, fique em casa. Mas lembre-se que tem um preço. Tudo o que você fizer, você vai prestar conta. Missões tem a ver com gente, tem a ver com pessoas. A gente precisa entender. O que é compaixão? Compaixão é o ato de sofrer com e por pessoas. Vou repetir essa frase. Compaixão é o ato de sofrer com e por pessoas. Compaixão é o ato de se condoer pelo sofrimento do outro, pela situação do outro, é você se colocar no lugar. E se aquilo fosse comigo? E se fosse eu que estivesse lá fora sem Cristo? Você não ia querer que alguém falasse para você quando você estivesse no inferno queimando? Você não ia querer que alguém tivesse falado de Cristo para você? É fácil quando a gente já está aqui dentro, mas quando tem pessoas precisando lá fora, a gente não se coloca no lugar. Compaixão. Cristo é o maior exemplo de compaixão. Ele demonstrou essas compaixões porque Ele saiu da zona de conforto por amor às pessoas. Terceira e última postura tem a ver com a dependência em Deus. Versículo 37 e 38. Alguém pode ler, por favor? No final das contas, mesmo a gente tendo compaixão e disposição para sair, essa obra não é nossa. O nosso papel é pregar. O meu papel aqui hoje
é trazer esses versículos, explicar esses versículos, falar para vocês o que a palavra de Deus está falando, mas quem vai convencer você do que eu estou falando é o Espírito Santo. Tanto é fato que a minha oração foi que o Espírito Santo faça a obra dele no coração de vocês, não eu. Porque o meu convencimento, eu posso convencer você da verdade, mas logo você vai desistir. Mas quando o Espírito Santo te convencer da verdade, é Ele que está te convencendo, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te manter. Então entenda, mesmo que você tenha disposição para sair, e compaixão, a obra é do Espírito Santo. O nosso papel ainda é só pregar o Evangelho. É só levar o Evangelho às pessoas, ensinar o caminho. Se a pessoa não quer aceitar Cristo, a pessoa não quer aprender, ela não quer ser ensinada, essa responsabilidade não é sua. Essa responsabilidade é do Espírito Santo. Mas a sua responsabilidade é de pregar. A sua responsabilidade é de orar. A sua responsabilidade é de clamar, rogar a Deus por mais trabalhadores. Não é isso que diz aqui no versículo? Gente, tem tantas pessoas indo para o inferno porque nunca ouviu falar de Cristo. Tem poucas pessoas falando de Cristo, e cada dia que passa, mais igrejas surgem, mais seitas surgem que não pregam o Evangelho. E quantas pessoas estão, se você ir em qualquer igreja neopentecostal, pentecostal aqui, vai estar lotada. E se você ficar lá 2 horas, você não vai ouvir a palavra de Jesus Cristo sendo mencionada lá dentro. Para você fazer qualquer coisa que seja na dimensão espiritual, você também precisa ter uma ligação com Deus. E aí a gente vai começar a sair do trabalho exterior e vir para o trabalho interior. Como está a sua vida com Cristo? Às vezes a gente não fala de Cristo porque a nossa vida com Cristo não está tão boa assim. Como que eu vou falar de um relacionamento que é perfeito, maravilhoso, se não está perfeito e maravilhoso? Então uma reflexão que você tem que fazer é olhar para dentro de si. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem coragem de falar para as pessoas desse relacionamento, desse amor? Se ele estiver conturbado, então você tem um problema. Então antes de você sair lá para aquela porta para falar do amor dele, resolva com o seu Senhor. Resolva com o seu Senhor o seu relacionamento primeiro. E a partir daí você vai lá para fora falar de Cristo. Mas é uma decisão que você tem que tomar entre você e Deus. É você que sabe como está o seu relacionamento com Ele. E se o seu relacionamento não estiver legal, não estiver bom, se tem pecado não confessado, se tem uma situação que não foi tratada, eu posso falar para você, você não vai ter paz, você não vai ter sucesso. O Espírito Santo não vai agir na sua vida. Porque o pecado separa você de Deus. Então você precisa entender que o processo de missões começa na igreja local, começa dentro do seu coração, para só então você sair para fora. Então, se tem uma situação que você precisa tratar, que você precisa falar com Deus, confessar diante dEle, esse é o momento de você falar com Ele. E você entender que o desafio começa dentro do seu coração. A partir dali, fale. Fale da mudança que Ele fez na sua vida. Fale da transformação que Ele fez na sua vida. Não espere que igrejas sejam abertas em todos os lugares para falar de Cristo. Fale de Cristo você mesmo. Igrejas são abertas todos os dias. Igrejas fecham todos os dias. A igreja, o prédio, não prega o Evangelho. Quem prega o Evangelho são pessoas. Não fica esperando as pessoas entrarem por aquela porta para ouvir o Evangelho. O ID é para cada um de vocês. É para cada um de nós. Cada um de nós temos essa obrigação. Cuidado em falar o que Deus não mandou falar, tá? Fale o que Deus mandou falar. Que existe um juízo. Que o pecado separa o pecador de Deus, mas que existe perdão. E esse perdão, que perdoa o pecador e restaura o relacionamento com Ele, é o mesmo perdão que quer restaurar você com o relacionamento com Deus. Eu não sei da sua vida, eu não sei da sua situação, eu não sei da sua dificuldade, eu não sei do seu problema, eu não sei do seu pecado. Graças a Deus que eu não sei, porque eu tenho os meus para tratar. Mas o desafio é que para a gente falar do amor de Cristo para o próximo, eu tenho que tratar o meu primeiro. Só que eu preciso tratar imediatamente, porque enquanto eu não trato, pessoas estão se perdendo. Pessoas estão se perdendo enquanto eu não trato a minha vida. Então trate a sua vida. Vá diante do Senhor e peça perdão pelos seus pecados e corrija os seus caminhos. Porque existem pessoas
que estão rogando ao Senhor da seara por mais trabalhadores. E Ele precisa que você esteja em plena comunhão com Deus, para você ser um desses trabalhadores. Irmãos, essa vida aqui vai acabar. A gente vai viver aqui, vocês já ouviram eu falar isso várias vezes, 70, 80 anos aqui nessa terra. Mas a eternidade é muito longa. O pastor Shawn falou uma frase para mim outro dia que para mim trabalhou bastante. O tempo é curto demais e a eternidade é longa demais. Enquanto você fica esperando, você está preparado para falar do Evangelho, que você fica esperando para ter coragem de falar do Evangelho, as pessoas estão se perdendo. As pessoas estão sendo lançadas no inferno. As pessoas estão sendo separadas de Cristo e de Deus para toda a eternidade. O tempo é curto demais e a eternidade é longa demais. Tenha disposição, tenha compaixão e resolva a sua vida. Resolva a sua vida com Deus, para você ter compaixão e para você ter disposição. Entenda a sua responsabilidade em missões. Missões acontecem aqui. Missões acontecem na igreja local. Para só então ter pessoas sendo enviadas para fora. Para só então a gente entender o que é a nossa Jerusalém, o que é a Judéia, o que é os confins da terra. Mas antes de tudo é a nossa igreja local. Então veja como está a sua vida com a igreja local e passe a ter disposição e compaixão. Amém? Vamos orar. Pai, o Senhor sabe o coração de cada um, ó Pai. O Senhor sabe como está a vida de cada um com o Senhor. O Senhor sabe quais são as áreas que precisam ser tratadas, as áreas que precisam ser corrigidas diante do Senhor. O Espírito Santo, ó Pai, habita no coração do salvo e só Ele pode convencer o pecador do seu pecado. Só Ele pode convencer das situações que precisam ser mudadas, das situações que precisam ser corrigidas. Para só então, ó Pai, eles entenderem, através do Seu Espírito, porque cada um de nós precisamos do Seu Espírito para entender a nossa obrigação como cristão. Que o Seu Espírito Santo possa nos incomodar nesse momento, ó Pai, revelando a nós mesmos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, mostrando aonde nós precisamos melhorar, Senhor, para poder servir o Senhor de uma forma correta, uma forma que lhe agrade. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa mostrar para cada um de nós, convencer cada um de nós, de que a vida aqui nessa terra ela é tão passageira, ó Pai, e às vezes a gente fica tentando viver o máximo dessa vida, e a gente esquece que a eternidade será ao seu lado. Às vezes aqui nessa terra a gente quer viver os prazeres dessa terra, mas a gente não quer viver o prazer celestial, começar a viver o que nós vamos viver para a eternidade. A gente vai viver a eternidade ao seu lado no céu, uma vida santa. Nos ajude a começar a viver essa vida santa aqui nessa terra, Pai. Porque se eu não quero essa vida santa, por que eu quero morar no céu com o Senhor? Então, me ajude a transformar minha mente a partir de agora, para que eu possa, a partir de agora, começar a me parecer cada vez mais com Cristo. Para que a partir de agora eu possa ter essa aparência de um cristão verdadeiro, Pai. Não só a aparência externa, mas a aparência interna, de querer viver o melhor do Evangelho. Quando o meu relacionamento estiver certo com o Senhor, me ajude a entender a minha responsabilidade como servo. Meu relacionamento com o Senhor e agora a minha compaixão e a minha disposição. Nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes a gente tem medo de falar, a gente tem medo de ser contrariado, a gente tem medo de ser rejeitado, ó Pai. Mas Cristo foi tão rejeitado para simplesmente nos dar a vida eterna. Então nos ajude a ter essa coragem, essa boa vontade de fazer o melhor, de servir da melhor forma possível, Pai. Nos ajude a ter uma mente que compreende que missões começam na igreja local, servindo na minha igreja local. Eu não sei, Pai, se o Senhor tem um propósito de chamar alguém aqui para trabalhar, não sei, o tempo integral na sua obra. O Senhor sabe quais os propósitos, o Senhor sabe por que eu estou aqui nessa noite. O Senhor sabe por que cada um está aqui nessa noite, que a sua vontade seja feita. Mas se tem alguém aqui, ó Pai, que o Senhor quer chamar para a sua obra, para servir em tempo integral, sair da igreja local e ir servir em outro lugar, ó Pai, que seja feito nessa noite. Que o Espírito Santo possa convencer essas pessoas. Irmãos, ainda com a sua cabeça baixa, eu vou pedir para uma pianista tocar uma melodia enquanto você fala com Deus. Eu quero que você reflita
sobre o seu relacionamento com Deus nessa noite. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida com Deus? Missões começa na igreja local, começa com você. Então o seu relacionamento com Deus tem que estar perfeito. Se tem algo que esteja atrapalhando o seu relacionamento com Deus nessa noite, confesse diante de Deus. Tome um passo em santidade. Peça para Ele: Senhor, me perdoe pelo meu pecado, me ajude a superar essa área. Eu quero confessar diante do Senhor áreas que têm travado o meu testemunhar. O meu pecado tem me separado do Senhor e eu não tenho conseguido testemunhar por conta disso. Peça para Deus perdão. Eu vou desafiar vocês a terem um tempo de oração. Pai amado, nós agradecemos, Senhor, por o Senhor ser um Deus tão maravilhoso, paciente, compassivo conosco, Pai. Agradeço pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. O Senhor ouviu a oração da sua igreja, o Senhor sabe o que precisa ser tratado, o que precisa ser resolvido, Pai. Peço, minha oração é que nesses dias a sua palavra possa falar no coração de cada um e desafiar cada um, ó Pai, a entender a sua obrigação como servo e agregar cada vez mais valor ao reino. A seara precisa de trabalhadores. E nessa igreja tem bastante trabalhadores, ó Pai. Que o Senhor possa levantar cada um, mesmo que seja na igreja local, mas que testemunhem do amor de Cristo e da transformação que foi feita na vida de cada um. Essa é a nossa oração, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.